Semana em Pauta. Os principais fatos da semana sob o olhar jurídico de especialistas. Olá, eu sou Pedro Scartesini e você acompanha agora o podcast Semana em Pauta. O assunto da semana é a campanha Maio Amarelo, que tem o propósito de intensificar as ações educativas neste mês de maio para reduzir a violência no trânsito. O movimento internacional tem o propósito de alertar os motoristas e pedestres para o número de acidentes causados no trânsito das cidades e rodovias do país. Conforme levantamento dos órgãos oficiais, anualmente cerca de 30 mil brasileiros morrem em acidentes de trânsito. E por falar em trânsito, outras notícias ganharam repercussão nos noticiários do país nos últimos dias. Foram publicadas nesta semana as regras do Conselho Nacional de Trânsito para a criação do Registro Nacional Positivo de Condutores. No mês passado, o próprio CONTRAN já tinha possibilitado que, além dos radares e das câmeras usadas para registrar infrações, os órgãos de trânsito poderão fazer uso de videomonitoramento para multar e autuar motoristas. Para nos ajudar a entender todos os desdobramentos sobre o tema, eu recebo aqui no Semana em Pauta o mestre em Direito, o Dr. Arthur Magalhães, ele que é agente do Detran do Distrito Federal, conselheiro do Conselho de Trânsito do DF, observador certificado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, além de representante do movimento Maio Amarelo em Brasília. Seja bem-vindo, Dr. Arthur. Olá, Pedro. Satisfação falar contigo e com todos os ouvintes da Rádio Justiça. E na outra linha eu tenho a advogada Roxane Ponce, advogada especialista em Direito de Trânsito, vice-presidente da Associação Brasileira dos Advogados de Trânsito e coordenadora do Grupo de Estudos em Direito de Trânsito da Seccional da OAB, no Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda, doutora Roxane. Olá, Pedro. É um prazer e uma honra estar aqui falando com a Rádio Justiça, do podcast, Semana em Pauta. E esperamos aí esclarecer essas dúvidas, já que estamos no Maio Amarelo e é um mês de conscientização. E para me ajudar a conduzir esse bate-papo, eu vou contar com a participação de Ariana Fonseca, apresentadora do Giro pelos Tribunais e de outros programas da casa. Tudo bem, Ariana? Olá, Pedro. Muito obrigada pelo convite mais uma vez participar do programa. A escolha do mês de maio foi motivada pela proposta da Organização das Nações Unidas quando decretou a década de ação para a segurança no trânsito em 11 de maio de 2011. Com isso, o balanço das ações sempre é realizado em maio no mundo todo. A cor amarela foi escolhida por ser a cor da advertência no trânsito. Vamos saber mais detalhes da campanha na reportagem de Ricardo Moreira. O movimento Maio Amarelo tem como objetivo chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. A ação é coordenada pelo poder público e a sociedade civil, colocando o tema da segurança viária em pauta, buscando mobilizar toda a sociedade e envolver o maior número de segmentos, órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações. Em março de 2010, a Assembleia Geral das Nações Unidas editou uma resolução definindo o período de 2011 a 2020 como a década de ações para a segurança no trânsito. O documento foi elaborado com base em um estudo da Organização Mundial da Saúde, que contabilizou em 2009 cerca de 1.300.000 mortes por acidente de trânsito em 178 países. Aproximadamente 50 milhões de pessoas sobreviveram com sequelas. São 3.000 vidas perdidas por dia nas estradas e ruas, a 9ª maior causa de mortes no mundo. Os acidentes de trânsito são o primeiro responsável por mortes na faixa de 15 a 29 anos de idade, o segundo na faixa de 5 a 14 anos e o terceiro na faixa de 30 a 44 anos. Atualmente, esses acidentes já representam um custo de mais de 500 bilhões de dólares por ano, o equivalente a 1,3% do produto interno bruto de cada país. Rádio Justiça de Brasília, Ricardo Moreira. Nessa primeira década da campanha Maio Amarelo, doutor Arthur, a campanha de conscientização global tem conseguido alcançar os objetivos a que se propõe? Sim, Pedro, nós percebemos aqui pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, que é a organização responsável por introduzir esse movimento no país, criou esse movimento em 2014, e de lá para cá a gente percebe um crescimento
no volume de ações, na quantidade de público alcançado pela mídia comum, né, televisão, rádio, pelas mídias sociais. E isso tem alcançado de tal forma que neste ano de 2022 nós temos o primeiro ano em que o movimento está com o seu tema alinhado com as campanhas educativas de trânsito que são estabelecidas aí pelo DENATRAN, né, que agora é a Secretaria Nacional de Trânsito. Então, a resolução 871 do ano passado estabeleceu os temas das campanhas e pela primeira vez o tema da campanha do Maio Amarelo é o mesmo tema da campanha educativa de trânsito do órgão máximo de trânsito do país, o que demonstra aí que o principal objetivo do movimento é o envolvimento de toda a sociedade civil, né? Não apenas dos órgãos que têm como atribuição legal a realizar as campanhas de educação e de fiscalização de trânsito, mas também aqueles órgãos da sociedade civil. Doutora Roxane, na opinião da senhora, a punição prevista na legislação brasileira é suficiente para quem desobedece às leis de trânsito? Então, Ariana, o Plano Global da década de ação para a segurança no trânsito, que foi elaborado pela OMS, agora para os anos de 2021 a 2030, ele prevê um esforço combinado no sentido de aprimoramento da legislação, fiscalização e educação. É um trinômio. Quando falamos, por exemplo, de direção sobre efeito de álcool, né, que é um assunto que está em voga atualmente, continuamos vendo uma dificuldade de efetiva punição de quem mata e lesiona no trânsito por estar dirigindo sob efeito de álcool ou drogas. E, dando um exemplo, né, o tipo infracional de trânsito que imputa a pena administrativa do artigo 165, ele é exatamente igual ao tipo infracional que pune pelo cometimento de um crime de trânsito, que é o artigo 306. Se nós formos analisar, ambos significam a mesma coisa, que é dirigir com a capacidade psicomotora alterada. Por quê? Porque dirigir com a capacidade psicomotora alterada e dirigir sob influência de álcool ou drogas, né, ou qualquer substância psicoativa que determine dependência, no plano prático significa a mesma coisa, que é estar, né, incapacitado para dirigir. Fora isso, o legislador, quando ele criou a multa administrativa por recusa aos testes, lá em 2016, ele passou para o cidadão o poder de decidir se ele receberá apenas uma pena administrativa ou se será enquadrado em crime de trânsito. Vamos ver, né? Vamos esperar aí que o STF faça uma boa análise, olhando de forma sistemática, interpretando de forma sistemática com a Constituição e que a gente tenha o melhor desfecho para a população, para a sociedade. E, doutor Arthur Magalhães, em relação a estas ações em andamento aí na Justiça, o senhor teria considerações também a fazer? As considerações que tem a respeito desse tema é que a penalidade administrativa em relação à recusa ao teste está na nossa legislação desde 2008, quando foi introduzido pela Lei 11.705, que trouxe para o CTB, no artigo 277, parágrafo 3º, a possibilidade de aplicação de penalidade administrativa ao condutor que se recusa a fazer o teste, né? Então, essa infração de trânsito depois, agora em 2016, transformou-se no artigo 165A do CTB em relação a isso, e essa infração de trânsito, ela se presta ao sistema jurídico como uma forma de compelir os condutores a se prontificarem a realizar voluntariamente o teste de alcoolemia, sob pena de não fazendo serem penalizados administrativamente. Então, ao meu ver, caso venha a ser julgado inconstitucional, e torço para que não seja julgado, o artigo 65 inconstitucional, ele deixaria os órgãos de fiscalização de trânsito um retrocesso aí de 14 anos, né, em relação aos avanços que a Lei Seca trouxe. E, doutor Arthur, como os órgãos de trânsito se preparam para as ações nesse período de campanha do Maio Amarelo? O foco é a conscientização ou as operações de caráter fiscalizatório? Ariana, o foco precisa ser sempre nas duas ações. Veja bem, muito se fala da necessidade e dos órgãos de trânsito fomentarem apenas as ações educativas. Então, para determinados momentos e determinados ambientes, apenas as ações educativas não são suficientes para modificar o comportamento dos condutores. Então, para o público infantil, para as crianças, para os adolescentes, para os jovens adultos que estão naquela fase, na iminência de pegar a sua CNH para serem aí os novos condutores. Então, para esse público, nesse momento de formação social, é interessantíssimo as ações de conscientização, as ações educativas. Mas para aquele condutor
que já está em trânsito, circulando nesse momento em todo o nosso território, é necessário sim as ações de fiscalização. Trocando em miúdos, os termos jurídicos explicados na linguagem do dia a dia. E como vocês já sabem, o nosso quadro Trocando em Miúdos tem o objetivo de traduzir o chamado juridiquês, aqueles termos usados por juízes e advogados que muitas vezes a gente não consegue entender. Eu percebi que a doutora Roxane usou há pouco o termo tipo infracional de trânsito. Vamos ouvir. O tipo infracional de trânsito, que imputa a pena administrativa do artigo 165, ele é exatamente igual ao tipo infracional que pune pelo cometimento de um crime de trânsito, que é o artigo 306. E para explicar melhor aos nossos ouvintes, eu gostaria de pedir agora a ajuda da consultora jurídica da Rádio Justiça, Thaís Faria. Doutora Thaís, qual é o significado da expressão que acabamos de ouvir? Então, Pedro, tipo infracional é a previsão legal de que determinada conduta é ilícita. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece uma série de regras e descreve condutas que, se forem realizadas, serão punidas. Então, quando o motorista comete uma infração de trânsito, significa que a conduta dele se enquadrou em algum tipo infracional de trânsito. Por exemplo, atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias é considerado uma infração média. Então, se uma pessoa jogar uma latinha pela janela do carro, essa pessoa ela praticou uma conduta que é descrita como infração de trânsito e por isso ela será punida. Eu agradeço aqui os esclarecimentos da consultora da Rádio Justiça, a doutora Thaís Faria. Muito obrigado. Eu que agradeço, Pedro. Até a próxima. Trocando em miúdos, os termos jurídicos explicados na linguagem do dia a dia. Nesta semana, o Conselho Nacional de Trânsito publicou uma deliberação que regulamenta o Registro Nacional Positivo de Condutores, também conhecido como o Cadastro de Bons Motoristas. Vamos conferir os detalhes com o repórter Neto Costa. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, publicou deliberação que regulamenta o Registro Nacional Positivo de Condutores, o RNPC, também conhecido como Cadastro de Bons Motoristas. O objetivo é permitir que os estados, o Distrito Federal e os municípios concedam benefícios como descontos em impostos, pedágios e serviços aos condutores listados. O cadastro vai reunir motoristas que não tenham cometido infrações em 12 meses. A norma entrou em vigor em 2021, mas precisava de regulamentação para valer. O cadastro, que será voluntário, deverá ser implementado pelo governo federal em até 6 meses. A medida faz parte das mudanças na Lei de Trânsito, aprovadas no Congresso Nacional em 2020. A partir de agora, a Secretaria Nacional de Trânsito, Senatran, tem 180 dias para regulamentar o acesso do cidadão ao sistema e a consulta por parte dos órgãos públicos e entidades privadas que pretendam oferecer benefícios aos bons condutores. Para ser inscrito no programa, o motorista precisará fazer um cadastro manifestando interesse. Nos próximos meses, a Senatran deve divulgar os procedimentos. Rádio Justiça, de Brasília, Neto Costa. Bom, ouvimos na reportagem, doutora Roxane, que o objetivo é permitir que as unidades da federação concedam benefícios fiscais ou tarifários para condutores que não tenham cometido infração de trânsito nos últimos 12 meses. Mas isso pode gerar algum conflito tributário com a queda de receita dos estados? Pedro, RNPC, que é o Registro Nacional Positivo de Condutores, ele foi instituído com a Lei 14.071, lá no artigo 268A, e ele deve sim ser muito saudado, festejado, porque ele é um incentivo, ele não deixa de ser um incentivo para aqueles que não cometem infrações, que aliás são a grande maioria dos condutores. É uma pequena quantidade, um pequeno percentual de condutores que cometem infrações. E apesar de um pouquinho de demora, veio a deliberação 257, agora no dia 4 de maio de 2022, dispondo de como iria se dar esse cadastro e dando essa vacatio legis aí de 180 dias para sua implementação. Então, é óbvio que a gente precisa festejar e elogiar a iniciativa do RNPC, mas eu queria refletir, levar à reflexão algumas coisas. A primeira delas é que a Secretaria acaba fazendo uma caridade com o chapéu alheio.
né? Porque no momento em que ela está dispondo lá um cadastro, né, de pessoas, de bons condutores, e delega, né, para que os estados, por exemplo, deem desconto de IPVA, para que o desconto lá no pedágio, ela estava fazendo com que outras pessoas, né, abram mão de receita em prol, né, de beneficiar o cidadão que cumpre a lei. Não que a gente não deva dar esse incentivo, né? Ou seja, ainda precisamos aprimorar. Eu acho que essa deliberação ela vai agora para consulta pública e a própria sociedade pode fazer contribuições no sentido de aprimorar esse instrumento para que ele realmente atinja a sua finalidade, que é o quê? Premiar, né, aquelas pessoas que cumprem a legislação e que promovem um trânsito seguro. Qual o impacto disso na vida das pessoas, doutor Arthur? Apesar de ser de adesão voluntária do cidadão, medidas como essa podem criar a cultura de melhores motoristas, ou pelo menos de motoristas mais conscientes na sociedade? Sim, Ariana, eu entendo que essa medida criada aí pela Lei 14.071, o Registro Nacional Positivo de Condutores, é a primeira medida na nossa legislação de trânsito de incentivo material ao bom condutor. Nós vivemos em sociedade e adequamos o nosso comportamento de acordo com os incentivos e as aversões que recebemos da legislação e da sociedade em si. Pensando do lado do direito, da legislação aplicada à segurança viária em nosso país, temos que o Código de Trânsito Brasileiro possui lá centenas de infrações de trânsito, de regras, que, lógico, o objetivo é a proteção da vida de todos eles. O bem maior que está ali não é material, é a proteção da vida. Mas nós vemos o acompanhamento em sociedade de que, com incentivos dirigidos a determinados focos, o resultado é alcançado mais rápido, de forma mais dirigida. Então, vejo-se com bons olhos essa implementação. Precisa de uma regulamentação, né, que foi iniciada agora apenas em nível de deliberação, que ela venha a níveis mais precisos para que os estados apliquem em todas as unidades da federação, mas, repito, nosso comportamento em sociedade se dá em razão das motivações aversivas e dos incentivos que recebemos. E o RNPC é uma excelente motivação aos bons condutores. Doutora Roxane, no mês passado, o governo já tinha autorizado que imagens de câmeras de trânsito possam ser usadas para multar motoristas de forma remota. Neste sentido, é obrigação dos órgãos de fiscalização informarem quais vias este tipo de fiscalização está sendo realizada? Sim, Pedro. Na verdade, esse assunto é interessante como ele volta, né? Não houve nenhum fato novo no sentido da fiscalização por vídeo monitoramento. O que houve foi a publicação de uma resolução que reuniu duas, né, que já tratavam sobre o assunto. Do ponto de vista das disposições, simplesmente continua igual. O que havia, né, era uma ação judicial que tramitou lá no TRF-5, se não me engano, que agora foi sentenciada e que estava impedindo que essa fiscalização por vídeo monitoramento atingisse a privacidade do cidadão dentro do veículo. Por exemplo, né, que as imagens não poderiam daqui a pouco pegar a pessoa falando no celular. Mas todas as outras infrações que fossem praticadas poderiam ser flagradas pelas câmeras de vídeo monitoramento. Mas aqui, como tu bem pontuou ali na pergunta, sim, é um dos pré-requisitos que aquela via esteja devidamente identificada. Qual é o problema? Hoje não temos uma padronização em relação às placas que devem ser colocadas pelo poder público no sentido de informar que aquela via está sendo monitorada por câmeras. Na Agenda, uma reflexão sobre os avanços da Agenda 2030 da ONU. E nós vamos falar agora da Agenda 2030. Ela é um plano das Nações Unidas com metas de desenvolvimento sustentável e, desde 2020, uma resolução assinada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, determina a aproximação da Corte a essa agenda. Por isso, no fim do nosso programa, a gente sempre faz uma análise do tema debatido no contexto da Agenda 2030. E um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 faz referência à mobilidade urbana. Outro subitem diz respeito à redução de mortes no trânsito. Os detalhes estão na reportagem de Fábio Ruas.
O Maio Amarelo é um movimento internacional para conscientizar as pessoas sobre a importância de reduzir acidentes de trânsito. Ele chama a atenção para o alto índice de mortes e feridos no trânsito no Brasil e em todo o mundo. O Maio Amarelo tem relação direta com a meta 3 da Agenda 2030 da ONU, que prevê assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. Mais especificamente, a meta 3.6 tem o objetivo de reduzir pela metade as mortes e os ferimentos globais por acidentes em estradas. Dados retirados do DataSUS antes do início da pandemia de coronavírus revelaram que 70% dos leitos de UTI eram ocupados por conta de acidentes no trânsito e, por ano, eram 47 mil mortes e 400 mil pessoas com alguma sequela. A campanha do Maio Amarelo deste ano, Juntos Salvamos Vidas, contribui com a meta 3 da ONU por promover campanhas publicitárias de conscientização das pessoas para uma direção mais responsável e segura. Rádio Justiça de Brasília, Fábio Ruas. Com base na reportagem, como a Agenda 2030 da ONU ela pode contribuir na construção de um trânsito seguro nas rodovias e cidades do país, doutor Arthur. Eu li aqui que, inclusive, o senhor é autor de livros que abordam a questão do comportamento dos motoristas e também da segurança viária. É isso mesmo? Pedro, muito obrigado. Eu escrevi e lancei no final do ano passado o livro Medidas Punitivas no Trânsito e Análise Comportamental do Direito, né? Que tem como subtítulo aí a modificação do comportamento em benefício da segurança viária. A obra está nos sites aí de marketplace que fazem a venda de livros. E a Agenda 2030 no Brasil, ela tem aplicação aí, primeiro, com a Lei 13.614 de 2018, que criou o Penatrans, esse Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito no Brasil, o Penatrans, que vem sendo implementado pela Senatran em viagens aí, assim, acompanhado, que a Senatran tem feito Senatran itinerante em todas as unidades da federação, para buscar que os governos locais adiram a esse plano e promovam ações concretas para que a gente consiga alcançar as metas, né? O plano, basicamente, que foi fomentado pela Agenda 2030, nesses itens que a reportagem muito bem abordou, eles visam aí trazer a ideia de que nenhuma morte ou lesão grave no trânsito é aceitável, né? Todos cometem erros e estão vulneráveis, mas esses erros precisam ser mitigados de forma proativa por todos que estão relacionados à temática trânsito, sejam o condutor, o passageiro, o ciclista, o pedestre e aqueles que trabalham em órgãos de trânsito, especificamente em relação ao tema. E aí, em meu livro, eu trago essa visão de que as medidas punitivas que estão na nossa legislação, elas buscam efetivamente trazer o condutor para o bom caminho na condução do trânsito. E as infrações de trânsito, na verdade, elas trazem situações que estão perigosas, em sua maioria, para a criação de possíveis riscos aí a sinistros de trânsito. Então, tudo que nós queremos em relação à segurança viária é a modificação do comportamento dos condutores. E como que a legislação pode modificar o comportamento, né? Eu abordo lá especificamente questões relacionadas à alcoolemia e a suspensão e cassação da CNH. Bem, a alcoolemia, todos nós já está no debate público em relação ao tema. Nós teremos aí um julgamento recente aí em relação à penalidade de recusa ao teste, que também é uma temática importantíssima. Agora, a CNH, a suspensão da CNH e a cassação da CNH são aspectos ainda pouco explorados, que trazem, que eu denomino lá, que são parte do pico da pirâmide das medidas punitivas. Todas as infrações de trânsito, elas convergem para o somatório de pontos. E o condutor não deseja ficar, dada a nossa forma de mobilidade urbana no país, dependente do veículo individual, do transporte individual motorizado. Ele não quer e não pode ficar na sua rotina diária sem a sua CNH. Contudo, aqueles que chegam a ter sua CNH suspensa precisam ter a certeza de que serão fiscalizados em relação ao descumprimento daquela medida caso voltem a dirigir. E aí nós verificamos aqui no Distrito Federal, em operações, né, o livro trata de dados empíricos aqui, em relação às ações, que quando fizemos
a fiscalização em relação a esse tema, os níveis de acidentes reduziram drasticamente em 2017, 2018 e 2019, ou seja, quem já está suspenso ou cassado pode e deve ser punido se for flagrado dirigindo. E aqueles que não desejam sofrer essa punição também vão modificar o seu comportamento para não chegar nesse ponto. É essa a abordagem que faço. Perfeito. Doutora Roxane, o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 16 trata do tema paz, justiça e instituições eficazes. Recentemente circulou nas redes sociais uma notícia falsa de que as multas de trânsito teriam sofrido reajustes no Distrito Federal. Tendo em vista o engajamento dos perfis em redes sociais para a comunicação, quem cria fake news pode ser responsabilizado ou mesmo punido, seja civil ou administrativamente, de alguma forma? Então, Ariana, na verdade o Código de Trânsito não tem nenhuma previsão nesse sentido. E eu ouso dizer que desconheço também qualquer legislação que puna quem divulga esse tipo de notícia, especialmente como essa, né, que ele não calunia e não difama ninguém, que isso a gente poderia fazer qualquer tipo de enquadramento no Código Penal. Não sei se o fato desse tipo de notícia voltar, né, com o tempo. Isso aí não essa fake news não é nova, dessa atualização desses valores. Mas a gente não pode esquecer que as multas de trânsito elas tiveram, se não me engano, um único reajuste, né, de valores lá em 2016. E também, né, corrigiram uma discrepância do ponto de vista de que, ao confirmar aquela penalidade e ela se tornar exigível, passa-se então a ter uma correção monetária até a data do pagamento. E aí, no caso, se incide a própria Selic como uma taxa, né, referencial. Agora, eu fiz um cálculo, assim, por cima, só para a gente ter uma ideia. De 2016 até agora, uma infração gravíssima, né, que tem seu valor lá de quase R$300, hoje ela estaria valendo R$413,54. E aí, aquela multa de embriaguez, que era quase R$3.000, já estaria lá em torno de R$4.135, ou seja, estamos diante de um período de inflação, né, a necessidade de correção monetária desses valores, e talvez isso esteja motivando aí as pessoas a divulgar esse tipo de fake news. Agora, precisamos colocar na legislação, porque somente o Código de Trânsito vai poder fazer essa atualização de valores. Então, a gente precisa sim estar preocupado para que a punição ela acompanhe, né, a significância da multa no decorrer do tempo. Uma multa que um valor atribuído lá em 2016, ele obviamente não corresponde o mesmo impacto no bolso de que em 2022. Então, a dica aqui, quando vier essas novidades, né, essas fake news de valores especialmente, se socorra do próprio Código de Trânsito para conferir se aquilo ali é verdade ou não. E, obviamente, né, que o legislador encontre uma forma de atualizar, de deixar menos engessada essa atualização em relação ao valor das multas, para que ela não perca o seu poder punitivo, né, como eu digo, a dor no bolso, quando ela for aplicada ao cidadão. O nosso programa está chegando ao fim, mas semana que vem tem mais fatos importantes, portanto já temos um novo encontro marcado aqui no Semana em Pauta. Eu sou Pedro Scartesini e quero agradecer a participação da advogada Roxane Ponzi, ela que é especialista em Direito de Trânsito. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço novamente, Pedro, o convite, e é sempre um prazer, né, estar ao lado aí do Dr. Arthur, que é um colega do Observatório Nacional de Segurança Viária, que, né, sem modéstia à parte, é um celeiro de especialistas em trânsito, sempre, né, engajados aí nessa ideia de salvar vidas. Muito obrigado também ao mestre em Direito, doutor Arthur Magalhães, ele que é agente do Detran aqui do Distrito Federal e representante do movimento Maio Amarelo. Muito obrigado, doutor. Obrigado, Pedro. Obrigado, Adriana, pela responsabilidade. Obrigado, Roxane, pela parceria em mais esse nosso encontro aqui no Semana em Pauta da Rádio Justiça. Deixando aí para todos os nossos ouvintes a mensagem de que juntos salvamos vidas no trânsito. O movimento Maio Amarelo está nas ruas para preservar vidas. Juntos salvamos. Eu, você, Pedro, você, Adriana, todos nós, sejamos especialistas ou não na matéria, precisamos beber dessa fonte. Um abraço a todos. E muito obrigado pela parceria, Ariana Fonseca. Pode contar comigo sempre, Pedro.
O Semana em Pauta ele é um podcast da Rádio Justiça com a produção de Leandro Bezerra e Ana Cláudia Possati, além de trabalhos técnicos de Daniel Leite. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Semana em Pauta. Os principais fatos da semana sob o olhar jurídico de especialistas.